Bom, atendendo ao pedido do Marcelo, eu vou falar um pouquinho para vocês da síndrome de Edwards, né? Lembrando que eu não sou um profissional da área da saúde, né? Eu sou uma mãe que teve uma criança com essa síndrome e através dessa experiência fundei uma associação que acompanha centenas de famílias cujos filhos têm a trissomia do 18. O diagnóstico, hoje em dia, pode ser feito de forma bastante precoce. Assim. Geralmente, nos primeiros ultrassons que a mãe faz na gravidez, o médico percebe alguns dos sinais, né, os sintomas que caracterizam a doença e pedem que a mãe faça um exame do líquido amniótico, que chama-se aminocentese, onde vão ser contados os cromossomos, né, do bebê. Quando nada é detectado na gravidez, então a mãe é orientada quando o bebê nasce, né? Então os geneticistas também detectam algum tipo de sintomas e sinais da síndrome e vão fazer um exame chamado cariótipo, né? Onde vai ser feita a contagem dos cromossomos. No caso da síndrome de Edwards, o cromossomo 18, ao invés de um par, né, como os outros, como deve ser, ele vai ter um trio. Né? E isso caracteriza que a criança tem, então, a síndrome de Edwards. As maiores dificuldades de uma criança com essa síndrome, a gente precisa entender que ela tem um excesso de material genético. Então, toda a receita, né, do bolo, entre aspas, ela foi modificada. Então, essa criança vai ter problemas cardíacos, neurológicos, de aprendizado, retardo mental, enfim, ela vai ser afetada de forma global. Como a gente está falando de um erro, a gente não sabe exatamente que pedacinho a mais que foi, que tamanho, né, qual é o tamanho desse excesso de material genético. Ela pode ter uma síndrome mais leve ou mais grave, né, essa mais grave até fazendo com que o bebê nem chegue a nascer, né, e a mais leve, que ele tenha uma vida muito próxima, parecida a um adulto, uma criança com a síndrome de Down, que é a mais conhecida. Sim, nós conhecemos principalmente meninas, né, que já chegaram à idade adulta. Né, a gente tem um caso em Contagem, em Minas Gerais, de uma menina que vai fazer 22 anos, agora no dia 1º de novembro. A gente tem aqui em Araraquara, próximo a Ribeirão Preto, uma menina também que vai fazer 21 anos. Conhecemos algumas com 18 anos, com 9 anos. Os meninos, na síndrome genética em geral, eles têm uma história de expectativa de vida bastante mais curta do que as meninas. Bom, eu vivenciei isso, né? Eu fui mãe muito cedo, né? Me casei aos 15 anos e tive 2 filhos normais. Quando esses filhos já eram adultos, eu tive o segundo casamento e eu tive o Thales, né? E nada foi detectado durante a gravidez. Foi uma experiência muito dura inicialmente, muito difícil mesmo, porque eu não esperava de forma alguma ter um bebê com qualquer problema. Eu fui descobrir logo depois que ele nasceu. Eu fiquei muito deprimida e convivi com essa criança que tinha uma expectativa de vida de 30 dias por 1 ano e 5 meses. Nesse período eu percebi que ao nascer uma criança com algum tipo de deficiência, principalmente com esse caráter, né, de não ter cura ou mesmo ser fatal, todos os cuidados são voltados a essa criança e a gente tem uma família adoecida em torno dessa criança. E foi quando eu comecei no Orkut, uma comunidade que aos poucos foi crescendo e se tornou na Associação Síndrome do Amor, né? Se transformou nessa associação que hoje apoia famílias, né, que têm filhos com doenças genéticas severas. Hoje não só a síndrome de Edwards, mas mais de 130 doenças, né, onde a gente vai tentar mostrar para a família que dependendo do olhar que ela tiver para essa história, né, para essa vivência, ela vai ter ganhos e não só perdas, como parece num primeiro momento. Né? Então, eu recomendo que vocês visitem o site, né, o www.síndromedoamor.com.br. E o que eu tenho a dizer é que talvez não seja o nome, nem tecnicamente como é formada uma doença, né?
Muitas vezes a gente vai ter que enfrentar situações que fogem ao nosso controle, né? Eu digo que a vida tem dois grupos de desafios, aqueles que a gente detecta e percebe que pode e deve mudar, e aqueles que a gente não pode mudar. O primeiro, né, os primeiros desafios, eles são mais fáceis porque a gente está numa sociedade que valoriza a mudança, né? Vamos mudar, vamos mudar. O segundo, ele é mais difícil porque requer que a gente abaixe a cabeça, que a gente se veja como uma pessoa que não é totalmente capaz de controlar o seu destino, né? E que a gente seja humilde. Então eu acho que a lição, né, dessa experiência é muito mais do que a gente saber quantos cromossomos tem, se no 18, no 21, no 13, no 10, mas entender tudo que pode ser aproveitado em termos de aperfeiçoamento humano com essa experiência, né? Eu desejo que vocês, através desse estudo, né, possam ter ganhos, né, para a vida de vocês como seres humanos. Um abraço para todos e a gente fica à disposição para quaisquer dúvidas.